Pegue agora a palavra de Deus comigo, por favor. Pegue a palavra de Deus e abra comigo no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Para iniciar, nós vamos ler o versículo 50. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 50. Pegue por gentileza a palavra do Senhor. Olhe à sua volta, se você perceber alguém sem a palavra de Deus ou alguém com dificuldade para encontrar na palavra de Deus o texto que nós vamos ler, ajude essa pessoa a encontrar, e todas as referências também estarão aqui no projetor, no telão, para que você possa acompanhá-las, tomar nota em nome de Jesus. Você que está nos assistindo à distância também, através desse vídeo gravado, também se você tiver acesso à Bíblia, pegue e abra o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 50. Amém, amados? Amém ou não amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Veja só, essa história ela é bem conhecida de todos nós. Até o ateu conhece a história de Davi e Golias. É verdade ou não é? Qualquer pessoa. A grande maioria das pessoas conhecem essa história. E esse filisteu, chamado Golias, ele era um gigante. A palavra de Deus nos dá a medida dele em côvados de altura. Quando nós mudamos de côvados, cada côvado media em média 45 centímetros, quando nós vamos calcular a idade dele em metros, dá quase 3 metros de altura, quase 3 metros. Você tem uma ideia? Eu tenho 1,70, então põe aí mais 1,30 m, põe aí mais ou menos, acho que a altura desse púlpito, acho que ele tem mais ou menos 1,30 m de altura. Eu não vou ficar em pé em cima do púlpito, né? Oi? Na cacunda de André, né? Só se for. Mas enfim, seria mais ou menos como eu em pé em cima desse púlpito, a altura de Golias. E Davi, a palavra ela nos mostra que ele era ruivo, de gentil aspecto. Davi era um jovem franzino. Eu acredito que Davi devia ter ou a minha estatura, ou até ser menor do que eu já, que ele ainda era jovem. Acredito que ele tinha aí cerca de 1,65 m mais ou menos de altura. Então ele olhando para o gigante tinha quase o dobro da altura dele, né? Tá vendo essa caixa de som, né? Essas caixas de som que estão penduradas, não é nem a parte de baixo, a parte de cima delas, era mais ou menos esta altura de Golias, um homem grande, forte, muito forte, e Davi está ali, diante daquele gigante. E eu acho interessante o que o escritor prestou atenção de detalhe na vitória de Davi, que é nesse detalhe que nós vamos nos aprofundar um pouco. Eu vou ler mais uma vez, só que em vez de falar contra o filisteu, eu vou falar contra o gigante, né? Era um gigante. Diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o gigante com uma funda e uma pedra, e feriu o gigante e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém, amados? Eu quero ler mais uma vez, eu gostaria que você lesse comigo. Eu leio e você lê após mim a palavra de Deus. Assim, Davi prevaleceu contra o gigante com uma funda e uma pedra, e feriu o gigante e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão.
Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que Deus ele vai falar contigo esta noite através da sua palavra? Amém? Então desocupe as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Aplauda mesmo. Para melhorar as tuas palmas enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória a Deus. Aplauda, glorifique. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, teu povo te aplaude, tua igreja te glorifica, e ninguém veio aqui ouvir ao homem, então use a vida do mensageiro, tome os lábios do pregador, envie a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e prospere para aquilo que será enviada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Poder assentar, pode tomar o teu assento. Como eu falei para você, esta história é uma história muito conhecida, mas o que eu acho interessante aqui é algo que o escritor que relatou esta vitória, ele traz como um detalhe no finalzinho do versículo. O versículo poderia ser simplesmente assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. O versículo poderia ter parado aí, porque o escritor ele já diz o que Davi tinha nas mãos quando foi enfrentar o gigante. O que era que ele tinha nas mãos? Uma funda e uma pedra. Mas o que chamou a atenção não foi o que Davi tinha nas mãos. O que chamou a atenção para o escritor foi o que Davi não tinha. Porque o que era que ele não tinha nas mãos? Uma espada. E por que aquilo chamou a atenção? Porque o mínimo que alguém podia ter nas suas mãos para enfrentar um soldado era uma espada. Era o mínimo que alguém podia ter nas mãos, era uma espada. Eu acho interessante que depois você pode ler a história toda para você recordar o que eu vou te falar agora. Quando Davi vai em direção de Golias, Golias não atenta para Davi ser pequeno, para a sua estatura. O que é que Golias atenta? Por Davi não estar com espada na mão também, porque o gigante diz: eu sou um cachorro para você vir contra mim com pau e com pedras? Ou seja, quando aquele gigante olhou para Davi, o que ele sentiu falta em Davi foi uma arma de guerra, foi uma espada. Ou seja, naturalmente, aos olhos naturais, Davi não tinha o que era preciso para derrotar aquele gigante. Aos olhos naturais, Davi não tinha o que era preciso para poder vencer, para poder prevalecer contra aquele gigante. Mas como é que o versículo começa? Assim Davi o quê? Prevaleceu. Então, ainda que Davi não tinha naturalmente, aos olhos naturais, fisicamente, ainda que ele não tivesse o que era preciso, no final das contas ele prevaleceu de todo jeito. E quando nós vamos entender de uma forma mais profunda e espiritual isso aqui, nós vamos entender que todos nós, em algum momento das nossas vidas, vamos estar diante dos nossos gigantes. E que quando estivermos diante desses gigantes, naturalmente, humanamente falando, materialmente falando, nós também não vamos ter aquilo que é preciso para derrotar, para vencer esses gigantes, para que possamos prevalecer contra eles. Os gigantes, eles podem ser exteriores ou eles podem ser interiores. Os gigantes que uma pessoa vai enfrentar, o seu gigante, o meu gigante, o gigante de uma pessoa,
são todas as coisas que se opõem, todas as coisas que se colocam diante de nós, à nossa frente, para que venha tentar impedir que duas coisas aconteçam. Primeiro, para tentar te impedir de viver os teus projetos, os teus sonhos, os teus planos. São obstáculos, são gigantes, empecilhos, lutas que vêm e se colocam entre você e a realização do teu sonho, entre você e a realização dos teus projetos, dos teus planos. E o que é pior, vou repetir, quando você olha para o gigante, você não tem aquilo que é preciso para vencê-lo. Materialmente, humanamente, naturalmente falando, você não tem. São dívidas que vêm como gigantes na frente da pessoa, a impede de poder realizar os seus sonhos, os seus projetos. É o desemprego, a crise, são doenças muitas vezes que vêm e se instalam no corpo da pessoa, e a pessoa, ela não tem como ir e batalhar e fazer acontecer. A pessoa até sonhou, a pessoa até planejou, colocou no papel, mas ela não tem como, naturalmente falando, realizar. Por quê? Porque veio a enfermidade, e às vezes não é na pessoa, às vezes é um parente que fica doente e acaba que só tem a pessoa para tomar conta. Quantas são as mães, os pais que muitas vezes abrem mão dos sonhos para cuidar de filhos doentes, por causa de filhos muitas vezes na dependência das drogas, na dependência química, e muitos pais, mães, abrem mão dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos, e naturalmente, humanamente falando, parece que não há nada que aquele pai possa fazer, que aquela mãe possa fazer. É um gigante que veio, se colocou diante dela, diante dele, e parece que a vitória não vem, parece que o gigante vai prevalecer. E como no caso de Davi, como no caso de Israel, o gigante ainda ficava afrontando. Parece que a doença esfrega na cara da pessoa: cadê o teu Deus? Parece que aquele problema, o vício, o desemprego, a dívida, os problemas familiares, conjugais, sentimentais, enfim, as lutas, parece que elas afrontam a pessoa todos os dias. Cadê? Você não vai enfrentar? Cadê o teu Deus? Parece que há uma afronta. E você olha para você, as pessoas olham à tua volta e aparentemente não tem, você aparentemente, humanamente, naturalmente falando, não tem como vencer. E às vezes os gigantes são interiores, são medos, são traumas, fobias, complexos que a pessoa ao longo da vida adquiriu, e hoje a mentalidade dela: eu nasci assim, eu vou morrer assim, a minha família, todo mundo é assim, eu não tenho estudo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. E são traumas, complexos, medos, muitas vezes prisões do passado, que são gigantes, que estão diante da pessoa e impedem a pessoa de realizar os seus sonhos, ou impedem as pessoas de viverem o plano e o projeto de Deus para as suas vidas. As impedem. Mas lembre, sem uma espada na mão, Davi prevaleceu. Davi não tinha aquilo que humanamente era necessário. Davi não tinha aquilo que naturalmente, materialmente era necessário, mas ele prevaleceu. Entenda, Davi não foi o único. Davi não é o único da história. A história bíblica está cheia de pessoas que passaram por situações como a de Davi. Pessoas que enfrentaram grandes gigantes para poderem realizar os seus sonhos, para poderem realizar os seus projetos, para viverem o plano e o projeto de Deus para as suas vidas. O que dizer da história que está nesse mesmo livro? Você também conhece a história de Ana. Ana teve que enfrentar o gigante da esterilidade. Ela queria ser mãe.
Só que Ana não enfrentou apenas o gigante da esterilidade. Se não bastasse a esterilidade, ainda tinha uma mulher usada pelo diabo dentro da casa dela, a Penina. Elcana amava Ana, mas naquela época, dentro da tradição e da cultura que eles viviam, se o homem casasse com uma mulher e ela fosse estéril, o camarada podia casar com outra para ter filhos. E Penina zombava: você não dá filhos a Elcana, Elcana vai me amar mais do que amar a você. E se não bastasse a esterilidade, não bastasse a adversária, Ana vai começar a entrar em estado de depressão. Vai chegar ao ponto de Elcana ter que dar um chacoalhão nela. Veja aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo 8. Elcana vai ter que dar um chacoalhão nela, porque ela já estava entrando em depressão. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Toda vez que Elcana procurava Ana dentro de casa onde Ana estava, pelos cantos chorando. Por que choras? E por que não comes? Todos os sintomas de uma pessoa em depressão. Vivia chorando pelos cantos, não tinha apetite, não comia. E por que está mal o teu coração? A palavra de Deus diz que a alegria no coração aformoseia a face, a pessoa fica mais bonita. Mas se o coração está mal, como é que a face fica? Quando a pessoa está triste, você olha e você percebe que a pessoa está triste. Então Ana vivia de cabeça baixa, já estava abatida, com olheiras, porque já não comia direito, já não dormia direito, vivia chorando, os olhos inchados. Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos. Ou seja, eu te amo, mulher. Não sou eu melhor para você do que 10 filhos, mas qual era o sonho de Ana? Ser mãe. E o gigante estava lá, a esterilidade. E qual era o plano de Deus para a vida de Ana? Ela ser mãe de Samuel. O gigante estava ali entre ela e o sonho dela e o plano de Deus, até que ela enfrentou o gigante. E sem espada, sem arma, Ana prevaleceu. Ela prevaleceu. Ela foi mãe do jovem que dá o título desse livro, Samuel. Ela entregou o seu filho para ser sacerdote, profeta na casa do Senhor, e teve mais 5 filhos. Mais 5 filhos. Ela venceu o gigante da esterilidade, o gigante da afronta dentro da sua casa, no meio da sua família. Ela venceu a depressão, ela venceu a tristeza, ela prevaleceu contra todos os gigantes. E Gideão? A cidade em fome e miséria há anos. Os moradores de Jerusalém todos enfiados dentro de cavernas escondidos. E Gideão lá dentro do lagar malhando trigo, eu tenho que levar comida para minha casa, eu tenho que levar alimento. E não era um gigante não, era um exército de 130 mil homens. 130 mil homens. Mas Gideão estava lá, malhando trigo. Deus apareceu para ele: vamos lá, meu filho, vamos enfrentar esse gigante. Você conhece a história. Ele foi e enfrentou o gigante. 130 mil homens de um exército com apenas 300 homens. E a pergunta, não sei se você lembra da história: Gideão desembanhou a espada? Não. Gideão foi para a guerra com botija de barro, um chofar, que é um tipo de corneta, um tipo de berrante, feita com chifre de carneiro, e tochas na mão. E o que é interessante é porque o grito era: espada do Senhor, espada de Gideão. Mas não tinha espada nenhuma na mão. Não tinha espada nenhuma na mão. E Gideão prevaleceu ou não prevaleceu? Prevaleceu. E o que falar de Josué diante da muralha de Jericó? Uma muralha que de tão larga, tão espessa,
Tinha até casa construída em cima. Até casa construída em cima. A prostituta Raabe morava em cima da muralha de Jericó. E elas estão lá caídas até hoje. Estão lá caídas até hoje. As muralhas de Jericó estão caídas lá até os dias de hoje. E elas caíram, aquele gigante caiu sem espada na mão, adorando, glorificando, proclamando o nome do Senhor. O que foi que aconteceu? As espadas caíram, as muralhas caíram. Amados, entenda uma coisa. Davi foi para a guerra com o quê? Com uma funda e com uma pedra. Por que ele foi para a guerra com uma funda e com uma pedra? Porque eram as armas de um pastor. Eram as armas dele. A minha arma, a tua arma não é espada. Os nossos gigantes nós não derrotamos com armas naturais. Os nossos gigantes nós não derrotamos com armas materiais. Os nossos gigantes nós não derrotamos com armas que os homens possam ver. Os nossos gigantes nós derrotamos com armas que homens de Deus usam, com armas que mulheres de Deus usam. Você pode não ter uma espada de ferro afiada na tua mão, mas você tem a espada do Senhor, você tem a palavra de Deus, você tem o jejum, você tem a oração, você tem armas poderosas, você vai prevalecer. Esse gigante vai cair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Davi prevaleceu, Ana prevaleceu, Gideão prevaleceu, Josué prevaleceu, os discípulos, os apóstolos prevaleceram. Você vai prevalecer, porque as nossas armas são outras. As armas de Davi eram outras, e as nossas armas também. Até Jesus teve que enfrentar um grande gigante, e o gigante que Jesus enfrentou por ele, não estou nem falando do grande gigante que ele enfrentou por nós. É interessante que o maior gigante que Jesus enfrentou tirou até sangue dele, mas não pense que foi a cruz o maior gigante que Jesus enfrentou. Não pense que foram os cravos nas suas mãos, nem nos seus pés, nem a lança de lado, nem a coroa de espinhos. Sabe qual foi o maior gigante que Jesus enfrentou? A sua natureza humana. Essa é a minha opinião, você pode até discordar, mas é a minha opinião. E por que eu digo isso? Porque ele ali, no Getsemane, Jesus sabia para que veio, amados. Jesus sabia para que veio. Jesus com 12 anos de idade, uma criança de 12 anos, ele foi com os pais para Jerusalém cumprir a festa anual obrigatória da Páscoa, e os pais foram embora e ele ficou lá, esqueceram ele. Jesus ficou lá de propósito, esqueceram de chamar ele, ele ficou lá em Jerusalém. Quando deram falta de Jesus, voltaram. Quando Maria chegou lá, ele estava no templo. Meu filho, cadê você? Mãe, por que a senhora está assustada, está perguntando onde eu estou, o que foi que houve? Eu estou aqui, estou cuidando das coisas do meu pai. Jesus com 12 anos de idade já sabia para que veio, já sabia para que veio. Ele passou todo o seu ministério dizendo para que veio, mas na sua última noite de vida, ele enfrentou o seu maior gigante, que tirou o sangue dele. Ele dobrou os joelhos, e você pode ler em qualquer um dos evangelhos isso, qualquer um dos evangelhos você pode ler isso. Jesus dobrou os joelhos e orou, e ele orou com tanta angústia, com tanta agonia, diz a palavra: Deus meu, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. O Jesus homem não queria morrer na cruz, ele não queria enfrentar nada daquilo, ele não queria ter que dizer lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não queria sentir a separação do Pai.
E esta luta que ele travou ali, ó, foi uma luta interior, foi uma luta com ele mesmo, foi uma batalha dentro dele, no seu psicológico, na sua mente. Foi uma batalha tão grande, que aconteceu um fenômeno raríssimo, comprovado pela medicina, chamado hematidrose. Você pode pesquisar depois na internet, hematidrose. É quando o ser humano, ele é exposto, ele é levado a um estresse tão grande, mas tão grande que o fluxo sanguíneo na cabeça, na mente se torna tão intenso, que os vasos capilares mais fininhos não suportam a pressão sanguínea, e eles estouram, eles rompem, e o sangue mina na pele. E Jesus estava ali orando com tanta intensidade que ele suava, era uma batalha, uma guerra que ele estava travando ali. E o seu suor misturou com aquelas gotas de sangue, e enormes gotas de sangue corriam pelo seu rosto. Foi a maior batalha que ele enfrentou, mas ele prevaleceu. Ele venceu esta batalha, e ele venceu por mim, por você. Ele venceu aquela batalha para nos dar vitória contra 3 dos maiores gigantes que nós enfrentamos, que é o pecado, o diabo e a morte. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, veja comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 53, veja só, diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Ele prevaleceu para nós vencermos também, vencermos o pecado, Satanás e a morte. Mas me entenda, porque às vezes as lutas e as batalhas a gente as compreende da forma errada. Entenda, aquele gigante que Davi enfrentou, não foi para acabar com ele. Aquele gigante que ele enfrentou foi um trampolim para que o propósito e o plano de Deus começasse a realizar-se na vida dele. Você não tem que ter medo de enfrentar os gigantes. Os gigantes surgem diante de nós não é para acabar conosco. O diabo acha que é, mas aí vai depender da tua postura, do teu posicionamento. Se Davi tivesse recuado, ele tinha sido derrotado. Aquele gigante foi o começo do cumprimento do propósito e das promessas de Deus na vida de Davi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece um pouco da história? Davi teve dificuldade para vencer aquele gigante, sim ou não? Ele teve dificuldade, sim ou não? Para mim, não. Para mim, Davi não teve dificuldade nenhuma. Pegou a funda, ó. Foi uma pedra. Certeira. No único lugar desprotegido, no meio da testa do gigante, ó, puf, como diz a história, quanto maior a queda. E acabou. E ele sem espada o matou, e ainda correu, pegou a espada dele, e ó, cortou a cabeça fora. Mas o que foi que preparou Davi para vencer facilmente aquele gigante? E aqui é que eu quero que você entenda uma coisa comigo. Talvez você tendo ouvido até aqui, você ache que o que você está enfrentando é um gigante. Talvez não seja ainda o gigante. Porque antes do gigante, Davi foi preparado. E Davi foi preparado pelo leão e pelo urso.
Davi, antes de enfrentar o gigante, ele foi treinado. E quem o treinou foi um leão e um urso. O gigante foi moleza para ele derrotar. Entenda, se está dando trabalho, talvez é porque não é o gigante ainda. Pastor, misericórdia, vai vir uma luta maior? Não se preocupe. O gigante é moleza de ser derrotado. Davi o venceu com facilidade. O que Davi teve trabalho para vencer foi o leão, que foi o primeiro que ele enfrentou. O urso ele já foi mais fácil. E o gigante, foi moleza. Veja aqui comigo, volta lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Estamos já encerrando a mensagem. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. E não se preocupe, pode ser o leão, pode ser o urso, pode ser o gigante. Davi prevaleceu contra todos. Amém, amados? 1 Samuel 17, versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Já pensou? Está Davi ali apacentando as ovelhinhas, daqui a pouco o leão vem, ataca uma ovelha, e o que é que o leão faz? Ele ataca a ovelha e arrasta, ele leva a ovelha. Se fosse você e estivesse tomando conta de um rebanho de ovelha, e um leão viesse, pegasse uma ovelha, o que é que você fazia? Hein, igreja? Saía correndo, né? Fala a verdade. Hein? É ou não é? Quem o leão foi para lá, eu vou para lá. É ou não é? É. Eu acho que eu também. Provavelmente eu também, né? Provavelmente eu também. Mas Davi não. Davi não. Olha o que Davi fez. Versículo 35. E eu saía após ele. Quando Davi presenciou isso pela primeira vez, um leão vindo e atacando a ovelha, que não era nem dele, era do seu pai, e arrastando aquela ovelha para ir embora, Davi tinha duas oportunidades e duas formas de agir. A ovelha é do meu pai mesmo, o meu pai não está nem aí para mim mesmo, meu pai me rejeita, meu pai me dá um trabalho de escravo, meu pai não está nem aí para mim, deixa o leão ir embora, deixa ele levar a ovelha. Mas não era assim que Davi pensava. E foi por isso que Deus o honrou. Porque se Davi estava disposto a arriscar a vida por uma ovelha, o que ele seria capaz de fazer por uma pessoa do seu reino? O que ele seria capaz? Ele seria um excelente rei. Ele, na hora que ele viu aquilo, com certeza com medo. Quem que não teria medo? Mas ele não deixou o medo o vencer. E por quê? Porque ele sabia que não estava sozinho. Então ele foi e feriu o leão. Eu imagino ele correndo e metendo o cajado no leão, ou ele pegando a funda e atirando uma pedra no leão. E o leão soltando a ovelha, indo para cima dele, porque é isso que ele diz aqui. E eu saía após ele e o feria, e livrava a ovelha da sua boca, e levantando-se ele contra mim. Ele ia atrás, ele ia se atracar com o leão, e o leão se virando contra mim, se virando ele contra mim, ele diz, olha só, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Ele, como pastor, com certeza ele andava com uma pequena faca para cortar vegetais, para comer, para se alimentar. Ele ia para cima, jogava a pedra no leão, o leão vinha, ele pegava aqui na barba do leão, pegava a faca, enfiava no leão, se atracava com o leão e vencia. O primeiro, ele deve ter feito morrendo de medo. O segundo já foi mais fácil. Quando o urso veio, derrotei leão, não vou derrotar um urso. Quando veio o gigante, ele já estava expert. Por isso que foi moleza. Meu querido, minha querida, entenda uma coisa. Os leões da vida te capacitam e te preparam
para enfrentar e vencer lutas ainda maiores, e para chegar em lugares mais altos, e para viver as promessas e os planos de Deus na tua vida. Os leões te preparam para os ursos te preparam para os gigantes, e os gigantes são os degraus que vão te levar a viver o plano e o projeto de Deus na tua vida. Você vai prevalecer. Não tema a luta, não tema a batalha, não tema. Ele completa dizendo assim, veja só comigo, versículo 36, assim feria o teu servo leão como o urso, assim será com esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, Deus seja contigo. Ele ia dizer o que para Davi? Meu querido, minha querida, se os outros não creem, creia. Se os outros acham que você não tem o que é preciso para vencer, você tem o que é preciso para vencer. Você tem Deus com você, você tem Deus do teu lado. Quem aqui já viveu vitórias da parte de Deus? Levanta a mão. Você já viveu? E por que Deus não vai te dar vitória de novo? Da mesma forma que Ele deu vitória lá atrás, Ele vai te dar de novo. Ele vai continuar te dando vitória, e você vai viver os planos e os projetos, e pode ter certeza, você vai prevalecer, o gigante vai cair por terra, ferido e vencido, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, e fique de pé no seu lugar que eu quero orar por você. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Os gigantes não aparecem diante de nós para nos vencer, só se você não tiver uma aliança com Deus. Saul havia quebrado a sua aliança com Deus pela desobediência, pelo pecado. Por isso estava dentro da sua tenda, trancado, com medo do gigante. O exército de Israel do mesmo jeito. Davi não. Davi foi tranquilinho. Já peguei leão pela barba, não vou pegar um gigante. Já peguei urso pela barba, não vou pegar um gigante. Amém, amados? Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes esquecemos aquilo que Deus já fez na nossa vida, e por esquecermos o que Deus já fez, aí a gente fica, e agora? Você vai prevalecer de novo, você vai vencer de novo, e eu quero orar por você, porque esse gigante ele tem que cair ainda esse ano, em nome de Jesus, ou esse leão, ou esse urso, né? Não sei o que é que você está enfrentando, se é o leão, se é o urso ou se é o gigante. Mas ele tem que cair, ele tem que ser vencido, você tem que prevalecer ainda este ano. Para que no ano que vem, você comece a viver os sonhos e os projetos de Deus. Não foi Davi vencer o gigante e logo ele se sentou no trono, não, ele foi perseguido ainda. Mas ele prevaleceu sobre tudo e sobre todos, e se assentou no trono, e venceu, porque era plano e projeto dele, era plano e projeto de Deus. Agora, você tem que ter uma aliança com Deus, e para ter uma aliança com Deus, tem que ter uma aliança com Jesus. Jesus disse assim, aquele que me ama, o amor do Pai está nele, mas aquele que não me ama, o amor do Pai não está nele. Jesus disse, aquele que tem o Filho, tem o Pai, mas aquele que não tem o Filho, o amor do Pai não está nele. Você precisa ter o Filho, que é Jesus, para que o amor de Deus, o favor de Deus se manifeste na sua vida. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue hoje a sua vida a Jesus. Se um dia você entregou a vida a Jesus, mas agora está afastado, afastada, você quebrou a tua aliança com Deus, se reconcilie hoje, renove a sua aliança com Deus, aí mesmo onde você está. Pastor, eu quero
eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus hoje. Se alguém no nosso meio esta noite que ainda não entregou a vida a Jesus e quer entregar hoje, ou que está afastado, afastada e quer se reconciliar com o Senhor hoje, aí mesmo onde você está, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Erga a mão para o céu, que eu quero orar por você primeiro. Nós vamos orar todos juntos como igreja, mas primeiro eu quero orar se alguém que hoje quer se reconciliar, ou que ainda não entregou a vida a Jesus e quer entregar hoje. Não saia daqui da mesma forma, saia daqui na certeza de que você vai prevalecer contra esse gigante, contra este mal. Você vai prevalecer nesta luta que você está enfrentando. Todos aqui já estão firmes no Senhor? Amém, amados? Olha lá, hein? Olha lá. Senão quem vai prevalecer é o gigante, não você. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos, liga o teu pensamento ao Senhor. Você que está à distância me assistindo também agora, se você não entregou a vida a Jesus ainda, entregue. Ore agora, diga assim: eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Você que está à distância, está afastado, afastada, ore, fale assim para o Pai agora: Pai, eu renovo hoje a minha aliança contigo. E assim que você tivesse uma oportunidade, procure uma igreja, reconcilie, entregue a vida a Jesus diante dos homens, diante das testemunhas, diante do altar de Deus. Se firme na presença do Senhor, porque você também vai prevalecer em nome de Jesus. Todos que estão aqui comigo, como aqueles que estão à distância me assistindo agora, apresente a Deus os seus gigantes. O gigante de Davi era aquele filisteu. O gigante de Davi também era o descaso, a rejeição que ele sofria dentro da própria casa. Qual é o gigante que você tem enfrentado? Qual é o leão, o urso que você tem enfrentado? Qual é? O leão, o urso, o gigante que tem se colocado diante de ti, tem afrontado a sua vida. Apresente a Deus agora. Declare para você acreditar: eu vou vencer esse gigante, eu vou prevalecer contra esse leão, eu vou prevalecer contra esse urso, eu vou prevalecer contra esse gigante, porque Deus está comigo e Ele vai me dar vitória. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu oro por esse teu filho, por esta tua filha, Senhor, porque não foi ninguém que injetou fé no coração de Davi, foi ele mesmo que disse: eu vou vencer, porque Deus é comigo. Ah, Senhor, eu creio, eu vou vencer. Esse teu filho, esta tua filha, nós vamos vencer, porque o Senhor é conosco. O leão será derrotado, o urso será derrotado, o gigante será derrotado, o teu nome será glorificado. Senhor, eu não sei qual é o gigante, eu não sei se é uma doença, eu não sei se é um vício, eu não sei se é um problema na casa, no lar, na família, eu não sei se são as dívidas, eu não sei se são os problemas espirituais, eu não sei se é o desemprego, eu não sei se são as contendas, as intrigas dentro de casa, eu não sei se é o casamento indo à destruição, indo para a separação, eu não sei se é problema com o pai, com a mãe, com os filhos, eu não sei, Senhor, o gigante, o leão, o urso que o teu filho e a tua filha têm enfrentado. Eu sei os meus gigantes, eu sei as minhas lutas, mas o Senhor conhece todos os gigantes, o Senhor conhece todos os leões, os ursos, o Senhor conhece todos os nossos problemas, as nossas lutas, e o Senhor é aquele que pode nos dar vitória. Ah, papai, que ainda este ano, Senhor, que ainda este ano venhamos a prevalecer contra esse gigante,
venhamos a prevalecer, a derrotar o leão, a derrotar o urso, a derrotar o gigante. Porque, Pai, naquele dia foi o nome do Senhor que foi glorificado. Naquele dia foi o nome do Senhor dos exércitos que foi glorificado. Ah, Senhor, nós não temos naturalmente o que é necessário para vencer. Nós não temos carnalmente, nós não temos aos olhos humanos e naturais o que é necessário para vencer. Mas nós temos a Ti, Senhor. Nós temos a Ti, Senhor. Nós temos a Ti, oh Senhor Todo-Poderoso. E se temos ao Senhor, isso nos é suficiente para vencermos. Porque não foi a pedra, não foi a funda, foi o Senhor que venceu aquele gigante por Davi. E é o Senhor quem vai nos dar vitória. Ah, papai, no nome de Jesus, opere esta obra poderosa na vida deste teu filho e desta tua filha. Opere esta obra grande, gloriosa na vida deste teu filho e desta tua filha, para que todos possam contar testemunho. Desde essa pessoa que está aqui comigo, ela possa contar testemunho, como aqueles que estão me assistindo à distância possam deixar também o comentário embaixo depois no vídeo dizendo: eu venci o meu gigante. Ah, Senhor, porque esta é a tua palavra, e a palavra que o Senhor mandou ministrar para a tua igreja, para o teu povo. Senhor, faz esta obra, ó Pai, no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Diga assim seja, diga graças a Deus, e vamos aplaudir ao Senhor.